Meus irmãos, boa tarde, que Jesus nos abençoe, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Canteiro de Fraternidade, a mais uma doutrinária. Vamos dar início à doutrinária desta tarde com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura que nós vamos fazer se intitula Na Cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27, 42. Sim, ele redimira a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição redentor e rei, a queda era enorme. Era um príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era extrema perda. Caíra todavia na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte emprestada de sangue, no madeiro, e ressurgia a luz do sol no hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente, cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores, toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece. Bondoso Mestre Jesus, rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade, assistência aos irmãos que se encontram em estado de necessidade, inspiração ao nosso querido irmão palestrante, Amaury Neto, e quanto a nós, Senhor, torna-nos receptivos aos teus ensinamentos e às boas energias. Em teu nome e com a tua permissão, vamos dar início à doutrinária desta tarde. Com a palavra agora, Amaury Neto. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Desde já, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e é com imenso prazer e alegria que guiarei, que conduzirei essa palestra, mais uma palestra edificante nesse canal de amor do Canteiro de Fraternidade. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 11 do livro Palavras da Vida Eterna, capítulo este intitulado Ajudemos Também. Então, bem apelativo, bem chamativo já o título. Esse livro, ele é escrito por Francisco Cândido Xavier, ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Bom, então nesse livro aqui nós temos algumas reflexões. É uma leitura bem rápida, o livro ele é bem certeiro, ele é bem direto no que ele quer abordar. E o que é que a gente pode refletir sobre Ajudemos Também? Nós, enquanto encarnados, somos espíritos encarnados, ou seja, estamos na matéria, buscando o nosso processo de autoaperfeiçoamento, nosso processo de autorrealização. Esse processo nada mais é que um processo no qual nós vamos lapidar as nossas habilidades, nós vamos elevar as nossas expressões de amar, e assim nos tornarmos indivíduos, seres evoluídos, mais desenvolvidos, com as habilidades mais refinadas, não é? Então,
A partir desse momento, para que a gente chegue nesse ponto, nós temos algumas etapas. Dentre elas está a etapa de como vivemos, né? Nós somos seres gregários. O que isso quer dizer? Que vivemos em sociedade, que precisamos um dos outros para evoluir. Ninguém consegue viver sozinho. Para amar é necessário ter o outro. Todos os processos que a gente for pensar, né, os processos da vida, enfim, nós temos a troca de conhecimento, nós temos trocas de experiências, nós observamos o outro, aprendemos com essas observações e vice-versa. As outras pessoas também aprendem com a gente, com o nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar. Cada um de nós temos o poder de impactar na vida das pessoas. Temos a oportunidade, então, de dar o nosso melhor e assim conseguir ajudar um pouco o ciclo na qual nós estamos inseridos. Então, no plano terrestre, nós somos convidados, né, a ajudar em diversos momentos. Em muitos momentos durante a nossa trajetória, surge essa oportunidade da ajuda, né, de diversas formas, nos diversos ambientes que estejamos. Então, essa oportunidade de ajudar, que a gente pode pensar e trazer um recorte mais para a questão do trabalho, de trabalhar em si. Eu não falo trabalhar no sentido de ter um emprego, trabalhar no sentido da seara do bem, ou trabalhar no sentido de você, vamos pegar nesse ponto mais do trabalho voluntário, pronto, que é um trabalho que você faz não porque você quer ganhar dinheiro, que você precisa sobreviver naquele sentido, mas é um trabalho que você sabe que é necessário ser feito, que alguém precisa fazer e que você se sente bem em fazer. Então, essa oportunidade de trabalhar, ela é enriquecedora de diversas formas. Primeiro ponto, para a gente lapidar essas nossas digamos que capacidades, nossas habilidades, né, é através dessas experiências. O labor, né, o enfrentamento também das adversidades são, digamos que, é um terreno, melhor dizendo, propício para que possa desabrochar essas potencialidades. Então, a partir do labor, a gente consegue impactar, como eu falei, na vida das pessoas e assim há um retorno para nós. Não na questão do bônus hora, né, nessa questão, mas na questão de satisfação, na questão do bem-estar em si. Eu, pelo menos, né, eu trago um recorte mais individual, eu me sinto muito bem quando eu estou ajudando, quando eu estou fazendo as coisas aqui do canteiro, quando eu tenho uma dirigência ou quando eu tenho palestra, que eu sei que independente da situação, eu tenho esse compromisso e quando eu consigo honrar esse compromisso, eu sei que tem uma importância, né? Essa minha ação, essa minha ajuda, esse meu trabalho, ele é importante. Mas eu não estou me exaltando dizendo que eu sou importante, mas que o trabalho em si é importante, ele precisa ser realizado. Então, é muito satisfatório e também, ao mesmo tempo, eu me sinto muito bem em ajudar as pessoas, ajudar nos diversos âmbitos, seja com a palestra, como eu falei, seja como dirigente, ou no meu dia a dia, né, dentro do meu trabalho, enfim. Né? Então, sempre que eu posso ajudar, eu busco ajudar porque eu me sinto bem também, principalmente. Então, o trabalho é terapêutico. Amar é uma terapia. Porque o trabalho é uma forma de você amar também. É uma forma de você expressar o seu amor ao próximo. Então, digamos que um pilar essencial, por ser pilar é essencial, né? É basilar, ele segura as pontas, então é essencial nesse nosso processo enquanto estamos, né, estagiando nesse terreno, que é o terreno da Terra, né, é o plano terrestre. Então, né, sempre que nós observemos essa oportunidade de trabalhar, busquemos então abraçar essa causa, porque o trabalho não falta trabalhadores no sentido das pessoas se engajarem da gente ir trabalhar. O trabalho tem demais. E aí, um pouco eu falei dessa questão que no plano terrestre nós somos convidados a ajudar em diversos momentos. Eu pego, né, uma passagem do próprio livro, que
me chamou muita atenção porque, de fato, a gente vai conseguir lembrar de algumas coisas do nosso dia a dia, que todos nós nos deparamos com essas oportunidades de ajudar. O doente da certa rua, quando a gente está ali na sinaleira, tem alguém, né, pedindo esmola, ou realmente alguém que você vê que está em condições ali, né, de rua. Ninguém é da rua, as pessoas têm histórias. A gente não sabe porque aquelas pessoas chegaram naquela condição, mas com certeza elas não gostariam de estar ali. Então, né, o doente que está na rua, ou o mendigo, enfim, a pessoa moradora, né, não moradora de rua, mas que está em condições de rua, ou trazendo mais para perto, a gente foi para uma extremidade, digamos assim, na questão da pobreza, da desigualdade, que a própria desigualdade é relatada no Evangelho, né, também no Livro dos Espíritos, sobre essa questão de pobreza. E é uma discussão muito interessante, porque, em certo aspecto, se a gente for parar para pensar, a questão da pobreza, alguns ter mais, outros menos, claro que tem muitas coisas envolvidas, mas se a gente for parar para pensar, tem uma certa importância também na trajetória de cada um. Porque aquele que tem mais, ele é convidado a ajudar o que tem menos. Então, dentro da lei de sociedade, esse estímulo externo de você possuir mais, você pode ficar submerso nas coisas terrenas, ou seja, você ficar encantado, digamos que perder o foco do seu planejamento, ou seja, do seu propósito existencial por conta das coisas terrenas, então desviar esse seu foco, ou você pode aproveitar que você tem mais, você conseguir distribuir, trabalhar esse sentido de, se você tem mais, você vai precisar, você tem como dar mais, sabe? Você tem como ajudar mais. Então você tem uma missão, digamos que você tem a capacidade de impactar mais vidas, porque o dinheiro no plano da gente é muito importante. Então, essa questão da pobreza, a gente fica pensando, não deveria existir, etc. Claro que não estou defendendo essa questão, mas eu estou falando que até nesse ponto, ele tem os seus, digamos que os seus lados. Tem como a gente pensar nesse ponto de, existindo pobreza, o rico tem que ajudar o pobre. Então, quem tem mais tem, digamos que um gatilho a mais, um potencial ali a mais de ajudar em certo aspecto, mas nem tudo é ajudar com dinheiro. Parente necessitado, né, é relatado. Às vezes, a gente tem alguém na nossa própria família que precisa de um ombro amigo, alguém da família que precisa apenas ser ouvido, que não se sente, né, abraçado no ambiente familiar, quando está naqueles almoços em família, todo mundo rindo, todo mundo brincando, jogando baralho, mas às vezes temos um parente que ele não se sente incluído ali. Ele fica na dele, pode até brincar um pouquinho, mas que ele está passando por várias situações em que não existe o diálogo com os familiares e assim a gente não consegue, ou seja, a gente enquanto parente não consegue acesso ao oral. Com certeza, cada um de vocês podem lembrar de algum parente nesse momento, né? Eu lembro de algum, enfim. Então, essa questão da ajuda, perceba que não é algo grandioso, é algo muito, sabe? É algo do seu nicho, do seu lado você pode ajudar. Então, como eu falei, o parente necessitado, né? Ou o seu vizinho, né? Você pode ter um vizinho que esteja passando por situações que você pode ajudar de alguma forma. Um companheiro, né? Talvez, né? Relacionamento, enfim, você tem um companheiro que precise também de ajuda, ou um amigo, pronto, não relacionamento, eu pensei em relacionamento amoroso, mas saindo do âmbito mais geral, uma questão de um amigo, né, que está em uma questão, está inquieto, tá ansioso por alguma questão, ou está com uma prova inquietante no seu processo. Então, em diversos momentos, como eu falei, nós temos essa possibilidade de ajudar. Então, que sejamos abertos, que possamos, né, estar, de certa forma, com esse olhar mais de atendimento. Eu sei que todos nós temos nossas dificuldades, temos nossos problemas, temos os nossos cansaços, enfim. Mas, quando, mesmo nessa, digamos que, nesse processo todo, nesse furacão de coisas que nós temos que fazer, né, que é a vida, né, a vida material, que de fato ela corre, ela nos deixa ansiosos,
querendo bater meta, querendo botar dinheiro em casa, enfim. Né? E muitas das vezes nos distanciando do nosso propósito, dessa nossa consciência de espírito, né? Desse nosso papel enquanto trabalhadores do Cristo, enfim. Então, nesse ponto, é importante que a gente esteja com esse olhar mais aberto, mais solícito para as pessoas, para que todos esses ambientes que nós frequentamos, que a gente possa perceber essas oportunidades de trabalho, de ajuda, e assim ajudar. Porque, qual a importância da gente trabalhar? É que os obreiros da espiritualidade, a partir do nosso trabalho, eles vão se movimentar e nos ajudar. Então, quando a gente fala que nós somos ferramentas do Cristo, é de fato que nós somos ferramentas. No sentido de que os espíritos, através da nossa receptividade, do nosso campo, eles vão agir também. Então, o nosso trabalho, ele é guiado, ele é amparado e amplificado pelos obreiros do bem, da espiritualidade que está ali, né, naquele ambiente, enfim, os nossos guias. Então, por isso que é importante que a gente esteja sempre, né, buscando estar conectado com Deus, com a nossa energia, né, buscando filtrar os estímulos que nós temos no nosso dia a dia, para que a gente possa ser cada vez mais uma ferramenta que consiga, de fato, executar suas funções da melhor forma possível. Então, quando a gente tem um pouco mais de cautela com o que a gente acessa, no sentido de estímulos mesmo, do que a gente ouve, do que a gente fala, né, e tudo mais, tudo que a gente, né, se relaciona, tudo que a gente interage, aquilo ali traz uma carga para a gente. Então, se a gente está buscando estímulos que nos elevem, uma boa música, no sentido de uma música que nos deixa, né, que nos eleve, que nos traga um sentimento de bem-estar, em vez de ser algo depreciativo, de palavras de incentivo. As palavras são importantes. Você dizer, olhar para você mesmo no espelho e dizer que você pode muito mais, que você é uma pessoa capaz de vencer os seus desafios, aquilo te empodera. Aquilo te traz energia que muitas das vezes a gente não acredita, né? E se não acredita, não vai funcionar. E aí entra a fé, a questão da fé transportar montanhas, porque de fato a gente acredita naquilo, a gente vivencia aquilo como um condão magnífico, né? Um poder, algo que nos transborde. Então, nesse ponto, a gente precisa buscar leituras também edificantes, não só dentro da seara espírita. Claro que é importante que a gente esteja sempre lendo alguma coisa, nos instruindo, né? Espírita, nós enquanto espíritas, nós temos que nos instruir sempre, e entendermos que por termos esse conhecimento, mais será cobrado da gente, porque a gente tem o conhecimento. Então, se a gente fosse ignorante e não soubesse, né, eu não sabia, mas a gente sabe. A gente sabe das questões, o porquê estamos aqui. Se não sabemos, precisamos nos instruir, porque muito já nos foi revelado, muito já nos foi dito em tantas outras obras, tantos nossos predecessores. Então, é necessário que a gente continue esse processo de instrução, de capacitação, para que cada vez mais a nossa ajuda possa ser pontual e possa ser benéfica como um todo e atingir mais pessoas, mais ambientes e assim formando num âmbito global uma corrente do bem. Com as nossas atitudes, incentivando a outras pessoas a colaborarem também com a causa, a buscarem nos ajudar, a nos seguirem no sentido de buscarem entender, poxa, é legal, né, isso, eu quero ajudar também nos apoiar. Ou a gente apoiar projetos que outras pessoas já estão cabeçando. Então, essa união, digamos que de forças, é o principal ponto. É o que nós, enquanto movimento espírita, precisamos. E muito se é comentado da questão da união das casas, de termos mais atividades integradas, no sentido de cada casa conhecer um pouco mais a outra, porque muitas das coisas acontecem em um lado, uma casa, a outra não sabe que aquilo está acontecendo. Então, se a gente estivesse mais unido, o movimento em si seria muito mais forte. Então, é uma das coisas que, principalmente no setor de juventude, se mais
mais se discute essa questão da união, né, dos jovens, das casas, para que de fato a união faz a força e que a gente possa ser cada vez mais forte, impactando mais vidas, mais pessoas, ajudando cada vez mais. Então, o ponto que eu gosto de abrir vários pontos que eu vou lembrando da minha vivência, das coisas que eu já observei e das leituras também, é que precisamos então, né, continuar nesse processo de ajudar, porque nós somos ferramentas e os obreiros da espiritualidade vão nos ajudar, se movimentam e nos ajudam. Então, esse ponto de ajudar, a gente precisa partir de algum lado. E quando é que a gente está pronto para ajudar? Se a gente ficar esperando o momento que a gente está preparado, já sei de tudo aqui, ou que a gente se sente na habilidade completa de lidar com as situações, fica difícil. E eu falo por mim mesmo. Eu demorei muito para... Não demorei, mas eu digo que tive um pouco de resistência para começar a fazer outros trabalhos, principalmente por essa questão de achar que eu não estava preparado. Eu nunca não terminei ainda de ler as obras básicas, por exemplo. Mas eu estou buscando ler. Já terminei o Livro dos Espíritos, também já terminei o Evangelho segundo o Espiritismo, agora estou negociando o Livro dos Médiuns, né? O Pentateuco Kardeciano, as 5 obras básicas. Então eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente. Então, por que eu vou ser um palestrante, por exemplo, se eu não tenho conhecimento suficiente? Eu não sei, nunca li as 5 obras básicas. Se eu não tenho esse domínio todo, por que eu vou ser um dirigente? Por que eu vou ajudar na casa? Mas a partir do momento que você para pensar que o importante é que a gente se disponha a ajudar. Esse movimento de sair da zona de conforto, não necessariamente da zona de conforto, ou buscar uma forma de ajudar, você buscar implementar na sua rotina um momento em que você vai estar disponível para ajudar, contribuir, independente da modalidade que seja, é esse movimento que é importante, que zela. Porque, como eu falei, quando você se dispõe a ajudar de coração, com a causa, independente de onde seja dentro da casa espírita, ou seja alguma ONG, algo que impacte socialmente falando, você é assessorado. Então você precisa apenas se permitir. Não estou dizendo que não seja necessário dominar o que você está fazendo, isso é importante. Eu quero dizer que isso não pode ser um empecilho de você ajudar. Então você não pode dizer que eu não vou ajudar porque eu não vou ser palestrante porque eu não li as 5 obras básicas, por exemplo. Então, eu sei que eu tenho muito que aprender ainda. Tem muito conhecimento que eu preciso ainda adquirir, né? Mas eu sei que eu também, dentro da minha experiência de vida, eu sou um espírito que já encarnei várias vezes, então tem muitas coisas que eu aprendi. Tem muitas coisas que eu estou falando aqui, pode ser óbvio para vocês, podem ser questões também que vocês já aprenderam durante a sua trajetória. Mas podem também ter coisas que eu esteja falando e que vocês, poxa, realmente, o que a Mauri falou, eu me identifiquei, é isso mesmo. Talvez você nem tenha percebido, mas você escutou agora e você falou, poxa, realmente. Então, essa questão da gente entender que a nossa trajetória, ela é importante também, as nossas experiências são importantes e tem muita coisa que a gente pode ensinar também às outras pessoas, é um ponto importante. E eu observei muito esse ponto, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrava muito, essa questão de não querer fazer as coisas ruins, eu quero, no sentido assim, não fazer algo mal feito, sabe? Fazer sempre algo bem feito, realmente embasado, enfim. Eu sempre me cobrei muito, desde a escola, de fazer isso. E eu percebi, principalmente quando eu comecei a apresentar no congresso, já apresentei em 2 congressos, mas em 2019, que foi o meu primeiro congresso que eu apresentei, foi ali que eu percebi, né, que tiveram vários jovens que, mesmo com as suas dificuldades, eles estavam ali na frente apresentando um trabalho, sabe? Independente da limitação que tiveram, de conhecimento, de tempo, enfim, eles estavam ali dando o melhor deles. E todo mundo aplaudia, todo mundo colaborava. E aí foi ali que eu percebi, falei, realmente, o importante não é o domínio das coisas como eu achava. Eu ficava julgando, nossa, essa pessoa não sabe disso, enfim. O problema está com a gente, no julgamento, de ficar pensando nessa perfeição toda. E ali que eu percebi que, de fato, o importante é você se disponibilizar. É você se prontificar, se permitir.
E a partir dali, eu até brinco com as meninas, minhas evangelizadoras, né? Para quem não sabe, eu faço parte da GEAV, né? Juventude Espírita Eterno Everlasting, que fica também aqui no Canteiro. E as minhas evangelizadoras, Bruninha e Sandrinha, eu comentei isso com elas. Eu falei bastante. Falei, depois que eu passei por esse evento, e eu vi dentro dos eventos espíritas, a quantidade de jovens corajosos, até mais novos que eu, arrasando, sabe? Apresentando coisa artística, apresentando trabalho, né? Ajudando em certos aspectos, ajudando socialmente falando, dentro das casas de alguma forma. E eu ali, mais velho, né, com essa questão achando que já estava suficiente, percebi que não, sabe? Não estava suficiente o meu ponto só de ir para a GEAV, por exemplo, e ter esse conteúdo. Que a gente aprende muito, mas é necessário de uma forma, eu me senti na necessidade de retribuir todo aquele investimento, todo aquele conteúdo. E foi aí que eu comecei a ir mais pro lado do dirigente, né? Jal me convidou. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu sempre assistia as palestras e ficava ali viajando, assim, olhando, pô, que massa essa galera é dirigente. Quando eu comecei a fazer parte disso, é como se eu tivesse... não é como se tivesse, de fato, foi dado um passo a mais, né? É levado um passo a mais. Quando eu recebi a proposta de ser palestrante, então, eu fiquei em pânico em certo aspecto, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho conteúdo suficiente, como eu vejo várias pessoas no Canteiro, vários palestrantes que eu assistia, eu ficava admirado com o domínio do conteúdo, a forma lúdica de ser. E se fossem tempos atrás eu não aceitaria esse convite, mas depois que eu parei para pensar e vi que o importante é se colocar à disposição, é me permitir enfrentar essa experiência, eu vi que não é o bicho de 7 cabeças. Claro que eu preciso melhorar muito, como eu falei, preciso aprender muita coisa para trazer cada vez mais palestras que sejam interessantes, né? Eu quero fazer aquelas palestras que parecem que é uma conversa, que vocês se sentem leves e etc. Né? Mas ainda há as minhas dificuldades, enfim. Aqui mesmo parece até que eu estou fazendo um podcast, né? Conversando mais de maneira geral comigo. E é um ponto importante que nós palestrantes, quando a gente está expondo alguma coisa, a primeira pessoa que está aprendendo é a gente. E as coisas que nós estamos dizendo, principalmente, é pra gente. Eu não lembro quem disse isso numa palestra, mas eu assisti. E eu guardei com muito carinho essa fala, porque de fato eu me identifiquei muito depois que comecei a fazer a palestra. E tudo que eu falo aqui, eu estou refletindo sobre coisas que eu já vivi, e é como se fosse de fato um aviso para mim. Então, busquemos ajudar as pessoas a trabalhar dentro da casa espírita ou fora, sem ter medo de achar que a gente não está preparado. Se a gente não estiver preparado, tudo bem que a gente busque essa preparação, mas que a gente não se limite a ajudar ou ter medo de ajudar por conta desses pontos. Então é importante a gente começar de algum lugar. E não precisa ser algo grandioso, eu vou visitar crianças com câncer ou algo do tipo, ou vou doar comida vou entregar comida na rua. O primeiro passo pode ser dado dentro da sua casa. Se a gente mudar um pouquinho só a forma que a gente vivencia nossa rotina, buscar ser mais ativo dentro de casa. Eu, por exemplo, como filho, ajudar mais as tarefas com meu pai, por exemplo, foi uma situação que eu preciso melhorar muito. Ainda não estou no nível de ajuda que eu gostaria, mas só se colocar a mais à disposição, buscar ter um pouquinho mais de tempo, ou se desenvolver para aliviar um pouco da tarefa dos seus familiares, ou buscar, como amigo, ligar de vez em quando e saber se está tudo bem com os seus amigos. Só escuta ativa já é uma forma de ajuda, de você se colocar à disposição e ouvir. Tem muitas pessoas que, por exemplo, só de você escutar uma conversa te acha super agradável, porque pode ser muito difícil aquela pessoa encontrar alguém que pare para escutar. Principalmente quando a gente tem um tio mais velho, né, que às vezes tem aquele assunto que algumas pessoas podem achar mais chato, etc. Mas só de você parar, ouvir a história do seu tio, enfim, ou do seu familiar mais velho, ele já se sente realizado. Então a escuta ativa é uma forma de ajudar. As palavras também, aconselhamento ou palavras de incentivo, né, que são palavras de você consegue, você com certeza tem capacidade para isso, eu acredito em você. Essas palavras que impulsionam as pessoas também é uma forma de ajudar. Perceba que não tem nenhuma grande atitude, só apenas ouvir e falar.
Só com isso você já consegue ajudar muitas pessoas. E eu observei muito isso nas redes sociais. Quando rede social a gente percebe muita coisa, que boa parte dos conteúdos compartilhados são conteúdos mais relacionados à questão da ostentação, não sei, sei lá, tô numa praia, tô curtindo a minha vida, enfim, só aquela questão de as pessoas demonstrando a felicidade, muitas delas até demonstrando felicidade de maneira falsa, digamos assim. Muitas delas podem estar infelizes, inclusive, mas estão com aquela foto ali sorrindo, a gente acha que está bem. Então, as redes sociais têm diversas coisas, mas por ter um mar de gente, muita gente acessando, torna também as boas práticas, as correntes do bem que consigam ir em frente. Então, teve uma época da minha vida mesmo que eu chegava após o meu dia, mais cansativo que fosse, e eu fazia uma reflexão sobre alguns pontos, às vezes alguma coisa que eu li no Evangelho, enfim. E eu fazia umas reflexões, tal coisa. E ali eu percebi que tinha muita gente assim, que gostou disso, que veio falar, velho, o que você falou hoje pra mim foi incrível, foi muito bom. Eu nunca parei para pensar nisso e tal. Então eu percebi que só no fato de eu falar algumas coisas do meu dia a dia, algumas reflexões, eu acabava ajudando pessoas e as pessoas pediam para ajudar. Então, mesmo as redes sociais que a gente pensa que pode ser algo mais fútil, só postar coisas alegres, enfim, fotos de coisas materiais e tudo mais, é também possível ajudar as pessoas nas redes sociais. Então, quem sentir à vontade, faça essa experiência depois. De postar alguma coisa mais nesse âmbito mesmo de desenvolvimento, nesse âmbito mais de permitir que as pessoas conheçam um pouquinho mais o que você pensa, enfim, de uma maneira tranquila. E, encerrando essa nossa conversa, tem um recorte que eu trouxe também do livro, que eu achei bem interessante, esse recorte, que define muita coisa da questão de nós sermos ativos. Por que precisamos ser ativos a ajudar? E aí o livro nos traz que não basta rogar a intervenção do céu. Não basta a gente apenas orar. Orar é importante, muito. Manter a conexão com o Pai, com o Mestre Jesus e toda a equipe espiritual e os espíritos elevados. É importante que a gente consiga expressar a nossa gratidão, que a gente consiga manter a nossa psicosfera, né, nosso campo magnético de uma maneira elevada, né, através da oração, que a gente consiga ter essa conexão com as boas energias. Então é importante a oração, sim. Porém, não basta apenas a oração. A gente rogar em favor dos outros, independente seja oração pronta, né, Pai Nosso, tudo mais, ou frases bem feitas, que a gente vê algumas orações prontas. Então, tudo depende da gente cumprir com o nosso dever cristão. Então, antes de qualquer coisa, é necessário que a nossa parte seja feita. Que quanto mais a gente puder realizar de ajuda, o que for possível para a gente, na questão de fazer o bem, que a gente possa realizar. E dessa forma, a gente entra em sintonia com os poderes do bem eterno. O livro traz isso. Então a gente entra em sintonia justamente com a ajuda, né, dos espíritos, enfim, mais elevados. Então não basta apenas a gente ficar no campo teórico, assistindo palestra, orando. A gente precisa ir para o campo prático. A gente precisa exercitar esses ensinamentos no nosso dia a dia, das diversas formas, através das dificuldades, quando alguém nos magoa, e o perdão das ofensas, a indulgência para as imperfeições alheias, a questão da caridade, e a benevolência para com todos. Sermos benevolentes na oração apenas. Se aquela pessoa precisa de alguma coisa que a gente pode fazer, por que não ajudar? Claro que nós temos as nossas necessidades, tem momentos que a gente que precisa de ajuda, se a gente quer ajudar o outro, temos que ter cuidado, enfim, tem vários e vários pontos. Mas o grande sentido é que nós que a gente foque
na questão do nosso aperfeiçoamento, da gente aprender mais, da gente poder executar mais, que a gente se permita ajudar, independente se a gente achar que não está pronto, que a gente comece de algum lugar e aí vá aos pouquinhos lapidando, vai evoluindo e assim aperfeiçoando essa nossa ajuda. Então que a gente se permita essa ajuda, que a gente tenha a escuta ativa, o olhar mais carinhoso para as pessoas das nossas relações, para que a gente possa observar essas janelas de ajuda e, por fim, ir de fato para o campo prático. Né? Consumir conteúdo, sim, importante para embasar as nossas atitudes, mas precisamos agir. E de maneira geral, pessoal, era isso que eu queria trazer. Né? Ajudemos sempre e desejo a todos, né, uma excelente tarde, noite, enfim, o momento que você estiver assistindo esse vídeo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, para mim está sendo muito importante para o meu desenvolvimento. Né? Espero que também que todos estejam bem, né? Independente, a gente sabe que estamos numa situação ainda complicada, mas desejo a todos, né, um bem-estar, que vocês estejam bem, no fundo do coração, né, se cuidem, para que em breve a gente possa estar juntos na casa, né, no canteiro de fraternidade, que com certeza a gente está com saudade, né, desse lugar tão acolhedor, desse lugar que nos traz tantas lembranças para quem é mais antigo como eu. E é isso. Então, a todos e todas, né? Todos e todas, uma excelente noite, tarde, manhã, né? Um abraço afetuoso para todo mundo e que Jesus nos abençoe sempre. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. E é isso, pessoal. Meus queridos irmãos, após essa exposição salutar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos por mais um aprendizado, pelas palavras de Amauri Neto, pela leitura que foi feita hoje. Agradecemos, meus queridos irmãos, a presença de todos vocês. Pedimos, Pai, que nos abençoe e nos fortaleça todos os dias, que possamos promover a cada dia a nossa reforma, o nosso melhoramento, buscando exercitar cada vez mais o amor ao próximo e a caridade. E assim, bondoso Mestre, em Teu nome, com a Tua permissão, damos por encerrada a doutrinária desta tarde. Que assim seja.